Boa noite. Boa noite, Babá. Boa noite, Emily. Boa noite. Muito obrigado por, por estar aqui, participar do IFA Podcast nesta segunda-feira chuvosa, né? E muito complicado. Bom, eu que agradeço o convite, agradeço você, Babá e Fadiá, a toda a família, né, pelo carinho, por essa oportunidade de poder contar um pouco sobre a minha história e a minha trajetória. E espero que todos possam gostar também e conhecer um pouco mais sobre a religião. Obrigado. É, Babá Rodrigo, primeiro, iniciado há muitos anos, né, em Xangô, e eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, antes de se apresentar, falar seu nome, idade. Bom, eu sou o Rodrigo, né? E tenho 44 anos, né? Sou aqui de São Paulo, moro em Taboão da Serra. Aliás, nasci em Taboão da Serra, moro lá, acho que há uns 45 anos. Bom, tenho 44 anos, graças a Deus, uma família maravilhosa, um filho maravilhoso, Miguel, que deve estar assistindo agora. Um beijo, papai. Um beijo, Miguel. E, 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 é, e assim, é, minha história começa, na verdade, com a minha mãe. Minha mãe, eu acho que a mãe é sempre o berço, né, Sim, da espiritualidade. Minha mãe nasceu em Minas, sim. lá perto de Uberaba, numa cidadezinha. E minha mãe, desde criança, já apresentava sinais de mediunidade, mas ela não sabia. Ela tinha alguns apagões e Sim. voltava e era normal. Isso começou com uma fase de 12 anos por aí. E aí, como era roça, e na roça, meu avô era produzido todo o alimento e bebida que tinha. E aí, um belo dia, a minha avó pegou ela tomando um litrão de cachaça e ela simplesmente depois saiu correndo, Sim. né? E aí, quando voltou, ela não recordava o que tinha acontecido com ela e todo mundo começou a questionar como assim ela bebeu tudo aquilo e ela não estava bêbada, né? Uhum. E aí levaram ela numa benzedeira, porque era o único recurso, né? Então, Uhum. falando isso lá para a década de 55, 56, por aí. Uhum. E aí ela foi crescendo, isso aí acabou no esquecimento, né? Mas aí um belo dia teve um fato muito importante, que um colega dela de escola, que eles saíam da escola, andavam a pé, né? Uhum. E resolveram nadar em um rio. E aí, esse amigo dela começou a se afogar. Minha mãe não sabia nadar, né? Mas todo mundo começou a gritar, tentar arrumar um pedaço de pau para poder tirar o menino da água. E ela pulou e foi nadando e salvou Uhum. a vida desse rapaz. Uhum. E até hoje ela tem contato com ele, né? E E aí, quando ela saiu do rio, todo mundo ficou besta perguntando como que ela fez aquilo. E aí ela começou a falar numa língua que eles não conseguiam entender. E aí era o caboclo dela que tinha tomado a cabeça dela. Esse caboclo chama Caboclo Maitá, né? E aí levaram ela de novo para a benzedeira e tudo mais, levaram para a igreja. E minha avó era muito católica.
e todo mundo rezava o terço e não sei o que ela estava possuída, né? Mas passou um certo tempo, esses fenômenos foi diminuindo, né? Pelo menos ninguém sabia, né? Uhum. Aí com 16 anos por aí, é, no sítio do meu avô, eles estavam passando muita dificuldade. E aí uma prima dela levou ela para trabalhar em Belo Horizonte. E aí lá ela começou a participar de uma sessão kardecista. Uhum. E aí ela começou a estudar lá, né? Uhum. Até um belo dia, só adiantando a Uhum. conversa, um belo dia, a Maria Padilha virou na cabeça dela e falou assim: Olha, é o seguinte, seu negócio não é aqui não. Eu vou te levar para um lugar, mas não é aqui. Uhum. E deixou o recado lá na mesa, né? E aí, com pouco tempo, os patrões dela mandou ela embora. E aí ela recebeu uma proposta e foi para o Rio de Janeiro. Uhum. E aí no Rio de Janeiro foi onde ela conheceu a Umbanda, né? E foi desenvolvendo toda a espiritualidade dela, Uhum. né? Aí veio a preta velha dela, vovó Balbina, né? Uhum. E, e assim foi. E aí a vida dela foi sempre um caos, né? Porque ela era muito jovem, queria se divertir, e a espiritualidade falava, não, o seu destino é outro. Uhum. Mas aí, anos depois, ela conheceu meu pai, né? Só pulando aí algumas etapas, conheceu meu pai. E aí, graças a Deus, eu surgi, sou o primeiro de três irmãos. Sim. Tem o meu irmão, o Babá Félix também, que é lá do Uhum. Templo Ododuia. Babá Félix, um Isso. abraço. E a minha irmã, a Jane, que é a Quequerê, e a Viaja. herdeira do templo da minha mãe, que hoje é lá em Mongaguá, chama Axé Ilê, o Milaió. Ilaió. Axé, Isso, Ilê, templo de Olumi, Oxum. Isso. Oxum. E, Axé. e aí ela, é, depois que casou com meu pai, houve a necessidade de ter um lugar para poder trabalhar com a espiritualidade dela, né? Depois ela ter desenvolvido e tudo mais. E aí montou um terreiro de Umbanda pequenininho, né, Uhum. na época, um cômodo só, e aí foi chegando pessoas, foi atendendo, Uhum. foi criando filhos de santo, isso, aquilo, até um dia que ela falou, não, meu negócio é esse mesmo, e Uhum. abriu uma casa, e aí durante anos tocou, aí depois foi para Angola, Você tinha quantos anos nesse tempo? e eu devia ter acho que uns 3, 4 anos por aí, Tá. né? Aí com uns 8 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que ela ia iniciar na nação de Angola e Uhum. frequentou durante acho que uns 3 anos, mas a sacerdotisa acabou ficando doente e faleceu, Uhum. né? Ok. Então a sacerdotisa acabou falecendo Uhum. e aí ela ficou sem. Perdeu aquela referência, né? Sim. Aí depois de um certo tempo, aí ela conheceu um sacerdote que foi o primeiro que, na verdade, na época deu obrigação para mim. Sempre fui uma criança muito problemática, Uhum. dei muito trabalho para minha mãe. Era muito agitado, como se pode ver, de Sim. Xangô, brigão. Quando eu Sim. saía na rua, todo mundo chamava por ela, né? Parecia que eu era um pitbull. Nossa. E, e aí ela foi para esse templo, pai saudoso, pai Toninho, de Xangô também, Sim, Tony lá do Django. Embu das Artes, que foi que iniciou ela em Oxum. E aí depois, quando eu comecei na fase, nos meus 12 anos de idade, e realmente estava dando muito trabalho, ela me levou para lá. Aí fiz umas obrigações, né? Uhum. E ele aceitou Xangô, né?
E aí minha vida mudou assim da água pro vinho. Só uma pergunta. Pode falar. Toninho de Xangô, de São Bernardo do Campo, né? Não, em Budas Artes. Em Budas Em Artes. Budas Então, Artes. depois você fala sobre. É, Continua, por favor. era de Baru, né? Hum. Baru lindo, né? Ah, Em São Paulo teve, acho que poucas pessoas que eu conheço de Baru, uhum, mas quem conheceu aquele, né? A não ser o Valdomiro Baiano, que também era lindo demais, uhum, o Baru dele, mas era muito lindo, né? uhum. E aí, minha vida foi mudando, e aí eu comecei a deixar as confusões de lado, foi acalmando minha vida, eu comecei a estudar, comecei a tomar as responsabilidades, comecei a ajudar minha mãe no terreiro, né? Aprendi a tocar, né? E aí participar das festas, ela fazia várias festas na mata para caboclo e tal, então era muito divertido e aí acabou fazendo, como toda religião, formando uma família de famílias e aí a gente foi deixando as coisas da rua, as confusões e começou a gostar e aprender. Então aquilo foi muito interessante, foi um período muito bom da minha infância. E que me ajudou muito, né? Me tirou da rua, das confusões. Sim, Então ali a Xangô já começou a trabalhar na minha vida, no meu ori certo. ali, né? Sim. Me dando um destino. Mas, para variar, pai Toninho ficou doente, e aí foi um ló, Ah, né? certo. E aí a gente ficou durante muito tempo também sem o sacerdote, tentamos vários e não combinou com a casa, com as entidades e demorou muito. Aí um belo dia a gente foi numa festa de Ogum, né, lá em Ferraz de Vasconcelos. Agora eu esqueci o nome do sacerdote, foi também já faleceu. E aí chegou um homem e todo mundo parou para ver ele, né? E eu nem conhecia, a gente não tinha muito conhecimento sobre as pessoas do Candomblé, né? Uhum. E aí ele nos cumprimentou, né? E quando acabou a festa, ele chamou a minha mãe, né? Mandou chamar a família e tal. E aí se apresentou. Era o pai Pércio de Xangô aqui da Axé Batistini, né? Pai Pércio. E aí nos convidou para ir numa festa na casa dele, né? Uhum. E uma festa se eu não me engano também, eu acho que foi festa de Ogum, né? Certo. E aí a gente foi para essa festa e ele tratou a gente super bem quando acabou e comida, muita fartura. E aí ele tinha um jeito de Xangô bem de ser, né? Uhum. Ele marcou um almoço lá na casa da minha mãe em Mongaguá, né? E chegou lá, começou a conversar com a gente e passou acho que uma meia hora, ele pegou e falou: Olha, tá decidido. Você e sua mãe vão tomar obrigação, sua mãe já vai arrear os 14 anos e. Não, 7 anos na época. Uhum. Vai arrear os 7 anos, você vai ser iniciado, a gente é tal data. Uhum. Faltava acho que um mês. Uhum. Eu falei, não, mas eu não estou preparado. Ele falou, Xangô já decidiu, Uhum. vai ser isso e acabou. Mas foi muito rápido. Uhum. E aí a gente só teve que se preparar, né, Sim. para poder organizar. E a gente não entendia nada, Uhum. né? Nada mesmo de fundamento de candomblé. E ele falou: não se preocupa, vou mandar meu pessoal, né? Uhum.
e mandou a mãe Luizinha na época, Uhum. né? Mais algumas requetes que tinha. Um beijo se ela estiver escutando a gente. Uhum. Mãe Luizinha de Nené, que eu amo muito. E a pessoa muito especial também para mim, né? Sim. Mas, e aí tudo aconteceu, né? E de repente, ele chegou lá no sábado de manhã e falou: Ó, você só esteja aqui tal data de manhã, né? Foi ele, pai Alabi, de Oxoguian. Uhum. E aí, de repente, eu cheguei lá, ele já estava com tudo pronto, e aí começou todo o processo. Acho que foi uma semana e no outro já foi a festa. E Uhum. encheu, né, o barracão da minha mãe, de muita gente lá. Uhum. E foi uma festa muito linda, Muito lindo. né? Nessa época era só por fita cassete, né? Olha Eu ainda só. tenho Gravações. algumas gravações daquela época ainda. E aí começou a trajetória. Uhum. Aí depois a gente vinha tomar. Aí minha irmã também, que já tinha sido iniciada em Oiá, Uhum. também veio tomar obrigação com ele. E ele também depois iniciou meu irmão Uhum. Babá Félix também de Ogum. E aí começou todo esse processo e aprendizado com ele. Uhum. E acho que nós convivemos, acho que uns 12, 13 anos, mais ou menos, com ele. Uhum. E acho que eu tive mais contato, porque eu sempre morei aqui em São Paulo. E aí, então eu participava mais, né? Uhum. Estava muito presente lá na UNAS. Então, ali foi uma faculdade, né? Uhum. Todos os meus irmãos que estão, que vão ver esse vídeo depois vão lembrar Sim. de quanta coisa boa a gente passou, É. né? Quanto trabalho, dedicação, mas tudo que eu aprendi sobre dedicação para o orixá foi através dele, Uhum. dentro do candomblé, né? A mãe Luizinha também, Sim. que foi a sucessora também, foi uma pessoa que ensinou muita gente. Eu agradeço ela muito, né? Então essa trajetória foi assim muito, foi um boom para a gente, né? Sim. Mas a perda dele realmente foi muito significativa Uhum. para a gente, não acho que só para a gente, mas acho que para muitos filhos, porque era muita gente, né? Sim. O barracão na festa de Xangô, acho que tinha mais de 500 pessoas lá. Sim. Ele sabia o nome de todo mundo. Sim. E então foi um negócio que me marcou muito, né? Muita comida, muita Uhum. festa, muita disposição. Uhum. Cansaço, não, acho que não tinha essa palavra pro cansaço, né? A gente Sim. virava à noite e continuava. E aí, depois disso, ficou realmente um buraco. Eu tentei depois dar continuidade no axé, mas eu senti que eu tinha um caminho, né, Sim. espiritual. E, na verdade, eu fiquei muito, muito perturbado com Sim. aquilo, né? É, ficou um vácuo. Ficou um vazio, Sim, né? E sim. saudades, né? Na verdade, foi a maior referência que eu tive, né? É, procurei outras pessoas também, né? Uhum. Mas também não tive muito sucesso com isso, não, né? Ele faleceu há quantos anos? Eu acho que agora, se eu não me engano, faz. Deixa eu ver. Tem 10, eu acho que fez 15, 14, 15 anos, eu acho. 15 anos. Faz uns 15 anos. 15 anos praticamente buscando uma referência, uma nova referência. Na verdade, Xangô sempre foi como eu falo, a minha direção, né? Então, se Xangô falasse que não, então não, né? Então, durante esse processo também foi muito difícil, porque aquela convivência que eu tinha, né, espiritual, aquela disciplina, aquela regra, até o puxão de orelha,
e tudo, então você perde uma referência de pai, né? E quando ele apareceu na minha vida, né, meu pai tinha falecido acho que uns 4, 5 anos antes, né? Então ele era muito carinhoso comigo, né? E me tratava muito bem. Então ele, querendo ou não, acabou suprindo aí uma certa carência minha. Mas também me ensinou muito a coragem, né? Decidir as coisas e a luta, né? Sim, Minha vida prosperou muito, né? sim, Com a força dele, com a axé dele, né? sim, Então eu sempre agradeço a ele, sim, né? Onde ele estiver. sim, E ele sempre foi um marco na minha vida, né? Vai ser sim, sempre, né? Então toda a minha trajetória espiritual é com ele, o pai Toninho e outras pessoas, como a mãe Luzinha, que também me ajudou muito, entendeu? Outros que também é boa, obrigação. Foi aprendizado, né? Mas é Xangô que manda, não é ele que me direciona, né? sim, E aí, assim começou, mas sempre a minha família sempre foi muito religiosa. Minha sim, mãe, muito religiosa, uma pessoa assim que ela reza, sim, ela se doou a vida inteira, né, para a sim, religião. sim, É uma guerreira. Hoje ela está com 78 anos, ainda participa das funções, de tudo da casa, orienta. Então é um grande exemplo, né, sim. para mim. E eu fico muito feliz com quando ela está presente nas obrigações. Posso mandar um beijo para amanhã? Pode? Manhana, meus respeitos à senhora, né, a tudo que a senhora representa, uma filha de Oxum. Então, nós só temos que agradecer por tudo que a senhora fez, está fazendo, pelos filhos. Um abraço, Babá Félix, Babá Eduardo, Babá Félix. Um abraço, Iá, a todos vocês e a Jane, muito família muito boa, né? Então, a mãe, Ana, Omi Olapa, Omi Begui, Omi Olesse, Omi Begialó, Ijohu Ayemi, Omi Beló, Ijamu Ayemi, Omi Beló, Aiku Ayemi, Omi Beló, Oreye, Ye Oxum, O, Oreye, Ye Iaú, Oreye, Ye Oxum, O. Manhana, um grande abraço para a senhora. Muito obrigado. Babá, tem algumas perguntas aqui antes de você prosseguir. Ok, Vamos ver o que nós temos? vamos lá. Alguns cumprimentando. Aláfia, boa noite. Daniel, boa noite. Ana, boa noite. Boa noite. Henrique Figueiredo. Henrique Figueiredo, boa noite. O Lodumare abençoe. Mandando um abraço pro babá Rodrigo. Axé. Axé, Rose e a Rose, boa noite, um beijo. axé, Rose. Sebastiana, boa noite, babá. Motumbá, axé aos mais velhos, mais novos. De Paulo de Ogum, um grande abraço. É, André Helena, boa noite, pai, boa noite. Axé. Que meu pai Ogum abençoe sempre a vida de todos. Axé o. Ana Cristina, Aboru, Aboye, Babai Fadia. Boa noite, Ogbotó. Daniel Lopes, do Rio de Janeiro. Daniel, um grande abraço. Paulo de Ogum, boa noite. Vocês poderiam explicar sobre o culto a Yami? Eu acho que hoje não vamos ter tempo, mas podemos organizar essa conversa sim. Ah, Aninha, tenho muito orgulho do meu pai. Aninha, tenho muito orgulho do meu pai. Axé o Romeu e Faquemi. Axé de Portugal. Axé o.
Grande Axé. abraço. Grande abraço. Ifakemi, Grande abraço, meu irmão. meu coração. Lucinéia Marques Martins queria ser filha dele, mas moro tão longe. Axé, nada é impossível. Axé, nada é impossível. O Olodumare vai te abençoar. Sou neto da mãe menininha do Cantoá da Bahia, Paulo de Ogum. Axé, axé, Axé. Paulo de Ogum, sou do Candomblé. Parabéns, meu irmão querido. É, Regi- Regiane. Jane, Regiane. Parabéns, meu irmão querido. Jane. E É a Regiane ou Jane. Jane? Tá no e-mail Regiane, mas é Jane. Regiane, não, porque eu tenho as minhas duas irmãs, é Regiane e Janete. Ah, E Jane, né? Vai. então pronto. Está válido, né, Um babá? beijo para vocês. Parabéns, meu irmão querido. Figueiredo, Miguel. Boa noite, boa noite. Pergunta para o Rodrigo: você já se iniciou em Xangô ou ainda pretende se iniciar em outro orixá? É o Daniel que está perguntando. Já vai responder já. Já. Axé, Gustavo, um abraço. Henrique Figueiredo, boa noite. Regiane, novamente. Mande meu boa noite ao meu irmão, que está aí lindo, falando que você está lindo. Obrigado, né? Maravilhosa. Axé, Tutorial Dinks, sua bênção, meu pai. Axé, Axé, boa noite. Então, Daniel está perguntando se você já se iniciou em Xangô ou ainda pretende se iniciar em outro orixá. Bom, vamos lá. Eu já sou iniciado em Xangô, né? É, na, fui iniciado, acho que foi em 2002. E, e aí fui dando as obrigações, né? Como é de costume dentro do candomblé, né? A iniciação, 1 ano, 3 anos, e aí foi embora. Aí, quando eu dei a continuidade com as obrigações, né, junto com a mãe Luizinha, de Nanã, né, e aí depois, como eu falei, houve esse momento que a gente se afastou também, a gente a nossa vida tinha dado uma complicada, tinha sido muito complicada, estava muito complicada. Minha mãe estava muito doente, realmente a perda do pai balançou muito. E, e aí a gente começou a procurar, né? Que precisava se reestruturar novamente, né? E aí eu cheguei até ir para o Rio de Janeiro, né? Aí fui para casa também de um pai de santo também muito inteligente, muito bom de Xangô, de Ogodô, né? E Pai Bira, um abraço para você, do Ofonjá, né? E, e aí, mas a distância era muito grande, entendeu? E me atendeu muito bem, né? Mas aí voltei para São Paulo, fiquei um tempo aqui em São Paulo, e aí desisti de procurar, né? Tomava os ebós, buri, aquelas coisas que são necessárias, né? E, e aí eu fui numa feira, meu irmão foi participar de uma feira esotérica, né? E eu fui ajudar ele. E aí, de repente, eu tinha ido no carro buscar alguma coisa. Quando eu voltei, encontrei quem? Ifadiá. Axé. E aí foi aquela mensagem que Ifá tinha para mim, o jogo, né? E começamos a conversar e ficamos aí, acho que uns 3 anos, uns 3, 4 anos, né? Aí Por aí. eu decidi fazer o caminho inverso, né? Sim, Hoje em dia a maioria das pessoas já querem iniciar em Fá, sim. né? Eu falei, não, eu quero fazer o contrário. Eu quero saber o que é Ifá, entender o que é Ifá, como que eu aplico a religião na minha vida, né? Sim.
é, entender disso, porque eu acho que a religião tem que ter lógica, né? Esse Certo. negócio de você seguir algo só porque você gosta, né? Mas você não entende, né? Você não entende o ritual, você não entende o que você está fazendo. Então aquilo, para mim, assim, não foi muito legal. Então eu decidi estudar IFA. Sim. Quando eu tivesse um nível de compreensão muito legal, muito boa, aí sim vamos pensar em fazer iniciação. E graças ao Lodumare, Sim. né, deu certo a iniciação e foi um processo, como é que fala? Mesmo a gente estudando, o que que acontece? É diferente por quando você passa pelos rituais, Certo. né? Então, eu comecei a me preparar, né, psicologicamente, comecei a cuidar muito da mente, do Sim. corpo, para poder fazer a iniciação e ser algo transformador na minha vida, né? Tá. Minutinho. Quero fazer uma pergunta. Hum, Nós nos conhecemos em uma feira, certo? certo. Se eu não me engano, foi em 2018. Eu acho que foi. 2018. Eu não lembro, não Então, recordo de bem. lá para cá, nós tivemos, formamos uma amizade, na Uhum, verdade, né? Então, você foi estudando sobre Fá, né? Nós conversávamos, né? Batíamos um papo, você foi desenvolvendo entendimento sobre Fá, sobre o certo. que é Ifá, não é isso? Então, você, em um determinado momento, entendeu que deveria se iniciar, certo? Quando você chegou nessa conclusão, a partir desse momento você se fecha, é o modo de dizer, tá? Se Uhum, fecha e começa a estudar mais ainda, é isso? isso. Tá. Então você vai entrar dentro de si mesmo Uhum, para extrair o melhor do todo, correto? certo. Então você se prepara para esse momento. Quando você começa a se preparar para se iniciar em Orumilá, quanto tempo leva esse período? Para você falar, para poder focar nisso, Para focar. um ano Um antes. ano. Um ano antes foi um trabalho de muito estudo para entender o porquê que aquilo era importante, como que tudo isso se conecta, porque você vem com uma base, né? Kardecista, Umbanda, aí um pouco da nação de Angola, vai para a nação de Queto, Alaqueto, né? Vive esse mundo do candomblé, né? Então, quando você vai para Ifá, você fala, mas espera aí, naquela época, eu acho que já ainda não tinha esse assédio, esse boom que tem agora de todo mundo iniciar para Ifá, né? Certo. Então, eu não sabia como que isso ia interligar Uhum. com a minha espiritualidade, né? Uhum. Com licença. Então, eu não sabia. E aí, só com o estudo para poder entender como que isso ia se conectar, né, com o que eu já tinha já, com essa bagagem toda espiritual, Uhum. né? Correto. E até porque tem muitas pessoas que são de candomblé e também não entendem o porquê a iniciação Ifá é um complemento. Uhum. Mas a partir do momento que eu entendi que, bom, segundo a teologia, né, de Ifá, né, antes de decidir, antes da gente chegar aqui nesse mundo, né, nós já escolhemos o nosso destino, Uhum. a nossa caminhada aqui. Porém, quando chega aqui, a gente não consegue lembrar, né, o que a Sim. gente tem que fazer, né? Sim. É, a gente vai herdar aí
coisas boas e coisas ruins da Uhum. nossa ancestralidade. Uhum. E como é que você organiza tudo isso, né? Uhum. E aí você vem com a força do orixá, né? E aí você fala assim, "E agora?" Uhum. Sim. E agora? O que eu faço? Exatamente. Então, quando eu entendi que, na verdade, Ifá é como se fosse um código, vou tentar aqui resumir de uma maneira para ficar mais fácil para as pessoas, mas é muito mais amplo que isso, né? Ifá é como se fosse um código direto, né, de Olodumare, que é o criador de tudo, né? E Orumilá consegue decifrar esses códigos, né? E dentro dessas possibilidades de você cumprir seu destino, você tem 256 possibilidades. Mas ele vai dizer, ele é o testemunho do destino, qual é o atalho, qual é o melhor caminho para você chegar onde você quer. É, e você conectar com a força da natureza que é o seu orixá. Então, quando você descobre isso, você vai ver que dentro dessa possibilidade que ele te dá, nós chamamos de Odu, né? Você vai entender que o Odu é como se fosse algo que te conecta ao cosmos, como a gente fala, né? Eu vou jogar para o universo me devolver, Sim. né? Mas aí você vai aprender que tudo só funciona com Ori. Sim. Então, eu aprendi que eu tinha que melhorar o meu caráter, melhorar a minha dignidade. Sim. Entendi o que significa Xangô, né? Essa força explosiva. E isso precisava de controle, né? Sabedoria que Ifá trouxe para mim, né? E você vai vendo que você vai ter que lidar com os seus caos, né? De forma mais inteligente. Então, cultuar Ifá é cultuar o seu Ori todos os dias, mas lembrando que você tem que ser melhor. Uhum. Você tem que ser forte, você tem que ser resistente, Uhum. porque é muito fácil você se perder no mundo, né? Uhum. Com tantas possibilidades que hoje, principalmente os mais novos, os jovens, têm, né? Uhum. Então, passa a viver mais para o externo, né? Uhum. O que as pessoas acham e acaba se desvalorizando, né? Sim. Deixa o medo tomar conta, a ansiedade, e não entende que você precisa fazer um mergulho dentro de você. Sim. Esse mergulho, vamos falar quando você chegou no dia da iniciação na chácara. Como foi? Quando você chegou, né? Como você sentiu? Que sentimento você teve? Olha, eu não. Na realidade, eu não sabia o que me esperava, porque eu não quis estudar sobre a questão do ritual. Por quê? Porque tem essa coisa de cada família tem uma coisa, tem uma forma um pouco diferente de ser cultuado, então eu não queria que meu Ori tivesse, né, uma influência, porque aí se você fizesse algo que eu li e não tinha falar, isso aqui não tem nada a ver, então eu ia me fechar para aquilo. Então eu preferi não estudar sobre a questão da ritualística e deixar e me entregar, né? E então eu estava muito concentrado, muito focado mesmo e decidido do que eu ia fazer, né? E então eu fiquei nisso, eu fiquei focado enquanto
Tinha uns que ainda estavam no êxtase por ter chegado lá, né? Outros que vieram de outro estado, isso e aquilo, embora a gente conversou bastante, né? Eu dei algumas orientações já por ter passado por processos que eles nunca tinham passado, né? Não tinha convivido, então, para mim foi um momento ali de relaxar um pouco, de conversar com eles, mas sempre focado. Assim, a sua experiência trouxe uma tranquilidade, né? Trouxe É, uma base até, né? Por isso. isso que, para mim, é fácil conversar com vocês, porque vocês aprenderam muito, né? Uhum. Então, pouco eu preciso falar, sabe? Eu vejo aqui a sua experiência, o seu desenrolar, não só porque você conviveu muitos anos no candomblé, não é isso, né? Mas também, mas não é só por isso, é porque você eh, trouxe para sua vida a religião de Fá, sabe? Então você absorveu esse conhecimento, está absorvendo, sempre vai absorver, mas eu digo, eu pergunto pouco porque você vai falar naturalmente tudo que for adequado e o que for correto. Tudo que você fala aqui é muito bom para quem está ouvindo, porque aqueles que têm dúvidas sobre Fá, hoje vê um homem como você de 45 anos, um sacerdote, né, que conviveu com um grande sacerdote como o Pércio de Xangô, né? Eu acho que foi um dos maiores, né, para não eh, desrespeitar nenhum sacerdote, mas naquela época que não tinha internet, nem telefone tinha, celular, né? Ele já tinha 4.000 e poucos filhos, né? Sem internet, né? Uhum. Então você conviveu, você é de família da religião, são religiosos, todos conhecem, todos entendem, e hoje você fala aqui com uma desenvoltura muito grande sobre Ifá, né? Por isso eu fico muito feliz, sabe, de Achei. poder ser o sacerdote que, que trouxe um pouco disso para você, que te iniciou em Ifá Orumilá. Eu fico muito feliz, porque a sua coroa é muito, muito importante. Oriadeni Shebiopon, Awodeleni Roro Sossi Soran, Itandani Fira Chafara Olucoin, Adifafun Akorari, Ishama Ajani Warum, Akorari Kiku, Eledare Rabatale, Axé. Achei. Então, por mais escuro que o labirinto esteja, e com tantas voltas, um rei sempre vai encontrar saída, né? A sua cabeça, Achei. seu ori é como um opom, ele é plano, plano. Você sempre vai encontrar uma saída. Então você é homem grande, importante, um filho de Xangô, forte, um iniciado em Urumilá. Então, tudo para abençoar as outras pessoas que precisam e vão precisar da sua ajuda. Isso que a Achei. gente tem que pensar. Ninguém que vem para esse mundo e tem caminho sacerdotal como você tem, pode desperdiçar isso. É, vamos se dizer assim que eu relutei bastante, né? Por... Porque eu sempre apoiei, né? Minha mãe, minha família inteira, né? Até hoje também convivemos juntos, estamos lá em Mongaguá, né? No templo, No né? templo. Vocês têm um templo em Mongaguá Isso, que fica no bairro Agenor de Campos. isso aí. Qual o endereço de lá? Porque alguém vai procurar vocês, pode ouvir nosso podcast e procurar vocês. Tá certo. Qual o endereço de lá? Você tem de cabeça? Tem Hein? Avenida Dom Pedro I, 3460. 3.460. E qual o telefone para contato?
O meu é 11, o DDD 972276212, né? Depois a gente pode deixar no comentário Pode, fixado também o da minha mãe, pode né? anotar, pode deixar, sim. Então lá que a gente atende muitas pessoas daqui de São Paulo, principalmente daqui de São Paulo. Sim, Muitos vão para lá, é acolhido pela minha família, sim. né? Que, nossa, é assim, é muito prazeroso, né? Sempre foi um prazer para a gente, cada pessoa que vai buscar uma solução, né? Um, como é que eu posso dizer? Ou uma cura, um processo de cura, né? Ou até mesmo uma palavra, né? Às vezes uma palavra é quase um ebó, né? É, é. É, então, vai encontrar lá no Axé, o Milaió, né? Então, lá é um lugar que a gente tem um contato muito grande com a natureza, Uhum, né? É onde a pessoa pode descansar um pouco dessa poluição, né? Essa correria do dia a dia e se conectar com o sagrado, né? uhum, Então, isso é muito importante. Mas sempre relutei. Na verdade, eu sempre uhum, cuidei da minha carreira, sou formado em engenharia, uhum. né? Chique. Elétrica e sempre foquei na minha carreira, mas sempre cuidando paralelo, me cuidando espiritualmente, Sim, né? E, mas a responsabilidade do sagrado, o sagrado, na verdade, né? O meu destino me convidou, senão eu não tinha nascido numa família assim, né? é. É, e aí a gente começou a cuidar de pessoas, minha família inteira, todos nós, né? Uhum, Cuidando de muitas famílias, sim, né? Tem muitos filhos em casa, muitas pessoas que passaram também. sim, Então, isso foi uma das coisas que até uniu a minha família muito mais. sim. O sagrado reuniu minha família, né? Hoje meu filho frequenta, tem 10 anos, né? Uhum, Reza, participa das obrigações, uhum, né? Então, a esposa. uhum, Então, tudo isso é muito importante, né? Então, é, os amigos, né? Tenho bastante amigos também. uhum, A minha Iapetibi também tem as amigas que participam, que levam lá para uhum, fazer tomar ebó, para fazer buri. E todos seguem sua vida, né? uhum, Vão, como é que fala? Vão, depois volta para fazer. Entende que uhum. isso, na verdade, é um tratamento, Sim, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que entender que o mundo é cercado por energias, né? sim, É, e isso ficou muito claro para mim que, assim, existe dois tipos de energias, principalmente dentro de Fá, sim. que você aprende a valorizar a vida, entender que essa oportunidade, né, de estar vivo, de poder produzir, fazer algo, tornar o mundo melhor, e tornar você melhor, o mundo melhor para você primeiro, né? Começa para você primeiro, né? Uhum, Isso é muito importante. Para depois você começar a pensar no entorno. Então você uhum, precisa de um EBE, de uma comunidade, de um uhum, templo, né? Que também vai te abraçar, vai te acolher, vai ter pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, ou já passaram, que vai poder também te dar um abraço uhum, e acolher. Então, quando eu iniciei Fá, também entendi que eu estava renascendo para a vida novamente, né? E quando eu entendi isso, que é importante você valorizar a comunidade, a sociedade, que o que você faz tem impacto na vida das pessoas ao seu uhum, redor e tem uma influência, né? E
ser um homem de Xangô ou de qualquer orixá, não importa, né? De Sim, qualquer orixá que você tenha no seu ori, é importante você valorizar isso, sim. mostrar essa grandeza, porque o orixá, quando você mergulha dentro do seu ori, dentro de você, né, do seu inconsciente, você vai entender que esse aspecto mais da sua personalidade, tá tudo dentro de você. Uhum. Tá tudo. Todas as ferramentas que você precisa tá dentro de você, Sim, né? E você precisa aprender a valorizar essa vida, né? E ter apoio, né? Dessa força espiritual, ancestral também, né? Para você caminhar na Terra. sim. Porque senão as forças ao contrário vai acabar te conduzindo ou finalizando esse ciclo e você vai ter uma experiência ruim. Uhum. Então eu digo que o orixá, cultuar o orixá, nada mais é do que você fala, eu passei pela vida, deixei coisas muito boas e importantes, né? Eu acertei, eu errei, Uhum. mas eu vou voltar melhor, né? Porque o nosso ará pertence à terra. O Sim. nosso espírito pertence ao Lodumare. E Axé, é para lá que a gente tem que axé, retornar. axé, Hum, axé. Esse é o nosso objetivo. Isso aí. Esse é o nosso caminho, axé. Então, é, é muito importante a gente ter uma saúde mental, é, como é que fala? Fazer exercício todos os dias para se melhorar, né? E às vezes, quando você não consegue fazer isso sozinho, a espiritualidade, o conhecimento dentro da espiritualidade, um ebé, né, um templo. Isso ajuda você nesse processo dessa caminhada, porque a vida é realmente muito, exige muito, né, da gente. Sim, Por isso que precisamos dos orixás, sim, das entidades, né, o tempo inteiro. sim. Então a gente precisa passar por isso. Não é que você não vai ter dor de cabeça, não é que você não vai ter problema, vai ter um dia que você vai estar zangado, Sim, né? sim. Mas que você é ser humano, que você Aham. vai tomar uma decisão errada, mas quando você começa a cultuar de maneira correta, Uhum. né? Tem pessoas boas em sua volta, Uhum. você vai ver, você vai valorizando isso, Uhum. que você consegue passar por esse problema da vida com mais facilidade, Sim. Axé, né? E eu axé. espero que todos que estão perdidos nesse momento, né? Dentro de problemas, né, que não encontram uma solução, né, possa estar escutando isso, né, e essa nossa conversa e entender que Sim. basta ela ou fazer uma meditação, fazer a sua oração, se Uhum. conectar a algo sagrado. Se ela não Sim, tem, lembra do que sua mãe cultuava, sim. entendeu? Ajoelha, faça a sua oração, peça força, procure melhorar, levanta a cabeça, Axé, né? Porque você é mais forte que tudo, axé, né? Tá tudo dentro de você, axé, né? axé. É isso. É isso. Vamos ler algumas Vamos lá. saudações, algumas perguntas. Não sei se tem aqui. É, Janaína, boa noite, Janaína. Félix, Babá Félix, Ogum abençoe minha filha, Oiê abençoe. Nádia, Axé, Babá, boa noite, Rodrigo, boa noite, Emily. Nádia está mandando um abraço para vocês. Axé, um abraço. Mãe Jane, Babá Félix, Aboru, Aboye, Babá, o Guató. Uma noite de muito conhecimento e alegria. Parabéns, meu irmão. Fico muito feliz com seu desbravamento dentro do culto ao orixá e torço para que você continue firme nesse caminho. Axé. Axé. Daniel, Rodrigo, você acha
que a sua iniciação em Orumilá agregou muito em sua vida e por quê? Essa é uma pergunta que eu esperava. Muito obrigado por essa pergunta. Daniel fazia essa pergunta. É? Daniel que fez essa pergunta. Daniel, muito obrigado por você ter feito essa pergunta. Agregou sim, né? Foi através da iniciação IFA, né? Por ter passado pelo Ibodu, né? Que eu consegui encontrar equilíbrio espiritual. Eu, antes de vir, é, quando fui convidado pelo Babá para vir aqui, né, para participar, é, eu falei assim, bom, o que que mudou assim na minha vida que eu não consegui perceber, né? Então, fui perguntando para as pessoas mais próximas o que que mudou, o que que elas notaram que mudou em mim, né? Bom, é, você imagina que uma cabeça, né, que tem uma energia muito forte de Xangô, né? Então, Xangô é um orixá da conquista, da vitória, da luta, né? Tem um ímpeto muito grande. Se deixar, passa por cima de tudo e todos, atropela os processos, é impaciente, né? E então eu precisava de um equilíbrio na minha vida. Então, quando eu iniciei Fá, é como se ele corrigisse, né? Ou filtrasse essa energia para que ela ficasse mais branda. Não é que ela ficou fraca, não. Ela continua sendo forte, mas só que de forma mais equilibrada. Então, esse equilíbrio eu precisava na minha vida. Porque se você continua numa vida corrida que nem a gente vive aqui, você fica ansioso, impaciente, você dirige muito rápido, você come muito, você faz um monte de coisa, você não olha os processos, aí você erra, aí você volta, e aí você fala, mas onde é que está o erro? Você não consegue achar. Então, a iniciação IFA trouxe para mim essa serenidade, essa calma, né? Me ensinou a olhar e valorizar as pessoas que estavam em minha volta, que eu precisava primeiro melhorar a vida das pessoas que estavam em minha volta, porque elas me ajudam e eu ajudo elas, e é assim que funciona. Então começou um processo dentro de casa, com a família, né? Então, a minha razão e a lógica começou a ficar mais afiada, vamos se dizer assim. Então, isso trouxe o equilíbrio que eu precisava, né? E precisava, não, eu preciso dele, né? Tem hora que quer sair, mas eu conto até 10. Hoje eu consigo contar até 10, né? Então, Sim. então isso foi me ajudando a organizar a minha vida e meus objetivos, o que que é importante para mim, né? O que que vai me trazer felicidade. O dinheiro é muito bom, o dinheiro é muito bom, mas a maior riqueza, o IFA diz que é a saúde, é a felicidade, é a paz. Acha? Como é que você vai comprar isso com dinheiro, né? Acha. Então, o mais importante é você fazer algo, né? E estar alinhado com o seu destino, com o seu ori, com a sua cabeça, né? Porque aí no momento certo vai acontecer, você vai conseguir fazer algo. Uma coisa muito importante, que também a iniciação ou estudo em Fá também mostra. E na verdade, Ifá é uma maneira de você fazer as coisas melhor do que você fazia.
Correto. né? Então, não importa se você é de Umbanda, se Correto. você é, é até evangélico, entendeu? Sim, Então, o Ifá hoje está presente em todos os lugares no mundo, né? sim, Ifá é falado em várias línguas. sim, Muitas pessoas em outros países que têm status, né, são iniciadas em Ifá. Hoje, no Brasil, muitos artistas são iniciados em Ifá. sim. Então, o que mudou, né? O que muda é o ajuste dele com ele mesmo e a forma com que ele vai chegar nas pessoas. É, entendendo que o outro ser humano, às vezes ele pode estar perdido nos seus pensamentos e é por isso que ele age de forma descompensada. Não que você não tenha que se defender, Sim, né? Mas que você pode ser mais tolerante, né? sim, Senão, a religião, né, não serve para nada. correto. Espero ter respondido sua pergunta, Daniel. Axé, com certeza. Aqui, Paulo de Ogum diz: fundamentos e ensinamentos é necessário para a nossa evolução espiritual. Axé. Ahn, Elizabeth Cruz, boa noite, babá. Boa noite. A bênção, o Olodumare abençoe. Está muito esclarecedor. Iapetebi, Bete Cruz. Iapetebi, Axéu. Iapetebi, vou falar algo sobre isso. É importante nós entendermos o significado de Iapetebi, porque todo, ah, todo aquele que é iniciado em Orumilá, é, e ele tem a sua esposa, ela é uma Iapetebi. E por quê? Porque quem cuida das coisas do homem, administra, ajuda, elabora, organiza, beneficia, é a mulher. Então ela pode e tem o direito de cuidar também de tudo aquilo que é referente a Ifá ou no Milá na vida do iniciado, independente se ele for sacerdote ou não. Não é só, e a PTB não é só para aquele que é sacerdote. O homem se iniciou em Orumilá, ele vai receber o seu conjunto, o seu Iquim, o seu recipiente, o Ibá de Orumilá e o Coexu. Isso não é para ser escondido da esposa. Tem que estar ali próximo à família. E a PTB, ela vai cuidar, vai zelar, pode fazer oração, pode pedir a Orumilá, bênçãos para a família. E a PTB é importante, muito importante, tá bom? Então, e a PTB, Beth, meus respeitos. Axé. Axé. Janete, boa noite, babá, Eia, Mojubá, a todos. Axé, Axé, muito orgulho de você, meu irmão, e Axé. toda a sua evolução espiritual através do sagrado, Axé. Então, tutorial Drink está dizendo, tutorial Cristiano Libarino, meu pai, Axé. Axé. Então, não esqueça de avisar que estou vendo, muito feliz, emocionado. Quem disse isso? Tutorial Drinks. Tutorial. Bom, queria muito entender o Ifá. Ó, José da Silva Filho, queria muito entender o Ifá, mas não tem perto onde eu moro. Onde você mora? Responde para nós, tá bom? É José da Silva. Aqui, Rose, e a Rose, e a Shell, Axé, Rose. Flávia Campos, Aboru, Boiê, Boxixé, Babalaú, o Boató, Axurei, o Oriofum, que o Lodumare te abençoe, que o Lodumare abençoe a todos nós, que o Lodumare abençoe a cada um que estiver próximo de nós. Axé. Axé. Alice Moreira, Ifá, Ifá
E Falocum da Bahia, axé Axé, o, ori oiê o, axé o bami, ori oiê, axé o, ori oiê o, axé o iemi, ori oiê. E Falocum, um abraço. A bênção, Vinícius Redondo. Vinícius, logo, logo você virá aqui, hein? Axé. Axé. Tutorial. Cristiano Labirinto. Bênção, pai, eu te amo, que orgulho de ouvir falar sobre os fatos. Axé. Axé. Cauãzinho, axé. Ô. Cauãzinho, você também vai vir aqui, hein? Você é menor de idade, mas vamos pegar autorização com a mamãe para vir para cá. É iniciado também, né? Uhum. Então, bênção, meu pai. Regiane, mande meu boa noite ao meu irmão que está aí lindo. Axé. Regiane. Graças a Deus, sou muito abençoado. As mulheres da minha família é uma força maravilhosa na minha vida. Sou muito abençoado. Que o Lodomar abençoe elas com muita saúde. Axé. Tem minha sobrinha também, que é maravilhosa também. E é curiosa. Espero que um dia ela tenha a oportunidade de conhecer o culto também. Axé. Né? Que o Lodomar abençoe. Angelique, Angelique, boa noite para você também. Bom, um grande abraço para a senhora. Bom, aqui, Gustavo Viana, axé, axé. Então, estas são algumas das. Ah, ele diz que mora em Itaquaquecetuba. Ué, Bom, não é longe, não é longe. Pessoas vêm da Bahia, aqui para São Paulo, vêm do Rio de Janeiro, vêm de Minas Gerais, até fora do país. Então não é longe, mas você pode conversar com a gente, não é? Entrar em contato, tá bom? Tem o nosso número de telefone, pode conversar com a gente. Tá? Nós vamos ensinar aquilo que é possível ensinar, né? E você vai ficar muito feliz. Vai ficar, tá bom, José? Um grande abraço. é muito importante ele ter esse interesse, né, em estudar um pouco para poder entender, mas só mesmo de fato, depois que ele passa pela iniciação, que ele vai sentir a diferença. Mas se ele fizer esse processo de estudar, focar nisso, entender o porquê ele precisa disso, né? Porque assim, você é que vai resolver os seus problemas de qualquer maneira, né? Só que você precisa da sabedoria, do apoio do orixá, de Orumilá, para você poder conseguir fazer isso daí. Mas ainda é você que vai estar fazendo isso, né? Mas quem é que vai te dar o discernimento para você fazer é apoio do orixá, Correto, né? correto. Não é uma fórmula mágica, né? O pessoal acha que é. Não, Angelique, muito bom aprender um pouco e ouvir as histórias e entender o caminho de cada um. Axé. Axé. Esse é o objetivo. Eu quero dizer alguma coisa. A religião de Fá não tem inimigo. Não existe inimigo para nós. Qualquer um que não queira ser amigo da água não sobrevive. Então, nós queremos ter amigos. O povo do candomblé é bem-vindo e o povo da Umbanda é bem-vindo. Nós não somos rivais. Nós estamos com a porta aberta, o povo de Fá. Assim como o povo da Umbanda e do candomblé também está com a porta aberta para nós, né?
Eu tenho meus amigos ou iniciados, né? Ah, foi, não tem problema. Iniciados que são do candomblé, são da Umbanda e somos iguais, tá bom? Então, você que gosta do divino, é uma oportunidade para você conhecer um pouco mais desse universo, desse oceano gigantesco. Nós podemos aprender mais, nós podemos evoluir. Quando nós vivemos o nosso próprio destino, nós estamos vivendo aquilo que nós pedimos ou aquilo que o mundo espiritual destinou a nós. Seja um destino simples, seja um destino sofisticado, você será feliz se você viver o seu destino, não é? Então, não importa se o seu destino é simples ou é sofisticado. Descubra o seu destino antes que seja tarde. Descubra para que você tenha a felicidade de viver aqui na Terra. Como Ediobê, aquele que é de Ediobê, o Bemê de Ediobê, e não completar o seu ciclo, vai voltar novamente. E vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, assim como os outros Odu. Então, queira viver o seu destino real, o seu destino de vida. Entende? Queira viver, independente se ele for simples ou sofisticado. A falta da sua felicidade está em viver o seu destino. Aceite, busque Ifá. Não digo mude de religião, não estou dizendo isso. Estou dizendo busque Ifá para conhecer o seu destino. Só Orumilá apresenta o destino para o ser humano. Orumilá não é melhor que nenhum orixá. Nenhum orixá é melhor que Orumilá. Mas cada um tem um propósito destinado por Olodumare. Olodumare é quem deu o destino para cada, que deu a missão para cada força da natureza e para cada Irumolé. Então, Ogum tem um propósito, Xangô tem outro, Orumilá tem outro. Não existe melhor. Mas você quer descobrir o seu destino. Conheça Ifá. Se inicie em Fá. Descubra o seu código espiritual, que é o seu Odu. Porque aquele que conhece o Odu, aquele que sabe qual é o seu Odu, ele não vai ser vítima na selva da vida. Ele não vai ser vítima. Axé. O mundo espiritual respeita aquele que conhece o seu código. Sabe? Aquele que conhece o seu código, aquele que sabe o seu Odu, o seu DNA espiritual, sua marca espiritual. Aquele que tem esse conhecimento é protegido. Agubaba. Axé. Nas minhas literaturas, nos meus estudos, né, o Osao Torá e o BMG fala que o Ori é o orixá mais importante para o homem. O Ori, a gente tem a gente fala traduzido como cabeça, né? Só que na teologia urbana nós temos Ori Nu e Ori Ode, né? Ori Nu seria nossa 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 essência espiritual que nos liga ao Deus Criador de tudo que é o Olodumare, né? Em outras religiões, outros deuses e tudo mais, mas tudo bem. Então, partindo desse pressuposto, isso significa que dentro do nosso Ori, da nossa essência, nós recebemos tudo o que a gente precisa quando a gente vem para a Terra, inclusive a força do orixá que nos compõe.
E quando nós iniciamos em Ifá, nós vamos descobrir, através do Odu, quem são esses orixás, quais são os nossos ancestrais, nosso Ebel Orum, o Egungun, né? E então, eh, partindo desse pressuposto, vamos imaginar, então, que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência aqui na Terra através do nosso Ará, né? Nosso corpo. Mas o Eledá, né, é a, a nossa essência espiritual, que está dentro do nosso Ori. Então, para conhecer, significa que para a gente conhecer, tá ligado, conectado ao Olodumare, nós precisaríamos conhecer, cultuar a nossa essência espiritual. Axé. E os orixás são a fonte do nosso caráter, seria as nossas qualidades, né? O que a gente tem de melhor dentro da gente, que é as ferramentas que eu falei, Sim. né? Mas dentro desse gancho do que o senhor disse aí, que é muito importante, só para o pessoal, acho que ter uma visão um pouquinho mais ampla, né? Então, quando você começa a cultuar a sua essência espiritual, você vai passar a viver com uma vida sem medo, Correto. sem pressa. Correto. Você vai desfrutar melhor da vida, você Correto. vai valorizar melhor as coisas. E a morte prematura não vai conseguir te alcançar, Axé. né? Então, o que acontece com a maioria do pessoal que se desconecta dessa matriz, né, Hum. é o pensamento, Hum. o medo, a insegurança, a depressão. Hum. Em algum momento, você acha que as forças da Terra pode levar essa pessoa precocemente porque ela se desligou? Exatamente. E isso é o que mais a gente vê, que tem uma lei do retorno. Sim. Então, aquele que causa dor no outro, que influencia de maneira ruim, ele também ele está cultuando energias negativas. Sim. Não sei quem tinha perguntado no começo sobre a mim, né? Sim. Então, seria para o próximo tema, né? Sim. Acho que seria interessante ele entender um pouco sobre isso, Sim. Corretíssimo. né? Muito boa sua colocação, Babá. Né, Xé? Muito boa mesmo. Fico muito feliz. Tem algumas colocações aqui. E pergunta para o Babá Rodrigo. Antes dessa pergunta, isso deve estar sendo formulada. Vou fazer algumas leituras aqui. Certo. Deixa eu pegar aqui de onde eu parei. Olhar, abençoe, abençoe. Boa noite. Abençoe grandemente vocês, meus filhos. Axé. Boa noite, manhã. Félix. Rodrigo, para você, Rodrigo. Poderia explicar como foi a migração do candomblé para o Ifá? As pessoas têm dúvida. Você estaria abandonando os orixás do candomblé? Boa pergunta. Axé, obrigado pela pergunta. É uma pergunta também maravilhosa, né? Porque é o seguinte, como eu disse antes, né? O orixá, ele já nasce com você, a força do orixá já nasce com você quando você chega aqui na Terra. Então, Ifá é o código que decifra a sua existência.
o que é para você fazer, como você tem que agir na vida, como você tem que lutar, superar os seus desafios. Então, para você superar esses desafios, você precisa do orixá, e Orumilá mesmo recomenda que você preste culto aos seus orixás, né? E se inicie também nos orixás na sua iniciação, dentro do seu Odô. Então a gente precisa do orixá de qualquer maneira. Você tem que cultuar o orixá. Então não há um abandono do orixá. Agora, e como eu disse anteriormente, Ifá é um código de conduta moral, ético, que permite você refletir sobre a sua importância, os seus atos, o impacto que isso tem na vida das pessoas. E para que você alinhe seu ori com o seu destino e passe a viver com mais plenitude. Quando você faz isso, você tudo que você faz de uma maneira melhor. Então, não deixei de cultuar os orixás, cultuo o orixá, porque como que eu não vou cultuar o orixá, que é minha força? E o candomblé, eu amo o candomblé e sempre vou estar dentro do candomblé. O candomblé foi que me trouxe também até Ifá, então ele é um caminho. Então, o candomblé salva vidas, direciona pessoas, e isso é importante que a gente tenha é, ótimos babalorixás e alorixás do candomblé para poder dar esse apoio, esse suporte, né? Então o IFA só ajuda a gente a melhorar, a se melhorar e fazer algo melhor com o que a gente já sabe. Então, sempre vou estar dentro do candomblé. E eu amo, é lindo o candomblé, a ritualística, né? É uma, Sim, é uma coisa assim que ninguém esquece, né? sim, Eu espero ter respondido. corretíssimo. Axé, babá. Anselmo, um grande abraço, Anselmo. Marcelo, um abraço. Olodumare Beuaô, seja abençoado. Anselmo, um grande abraço. É, filha, pai Rodrigo, gratidão por tudo, Axé, sua bênção. Nage, que o Olodumare abençoe nossas famílias e todos os presentes no chat. Axé, ô, axé, Nage. Um abraço, Rodrigão, um abraço, Babá, meu pai, abraço, Emily, minha irmã. Axé. axé. É, Angelique, já respondi. Axé, Olocum, axé. Vinícius Redondo diz: vocês foram as peças primordiais para a minha iniciação. Axé, Obrigado, axé. Vinícius. Ter o babá e a família, e o babá Rodrigo tornou a minha iniciação leve e muito importante para mim naquele dia. Axé, meu irmão. Axé, Axé. muito obrigado. Vinícius, muito obrigado. Essa é a importância Essa é a da importância. família abraçar as Abraçar. pessoas que chegam. Axé, Você está vendo o impacto que tem na vida de uma pessoa? muito importante. Não é? Muito obrigado. Axé. Muito orgulho de uma conversa de nível alto, intelectual. Parabéns, obrigado. Axé. Obrigado. Para o pessoal da sua casa, tá, acho que essa é a pergunta. Para o pessoal da sua casa que está nos assistindo, como você explicaria a sensação de ser iniciado em Ifá? Você sentiu que isso fortaleceu seu vínculo com o seu orixá de cabeça? Essa é a Sim. pergunta. Primeiro, como eu falei, ao estudar, né, começar a estudar Ifá e Ori, foi que eu entendi da importância, né, da força do meu orixá.
Porque acho que muitas pessoas cultuam o orixá, mas cultua a história do orixá, cultua as lendas do orixá e não consegue colocar em prática na vida, no dia a dia, né? Porque eu falo que é um culto diário. Quando a sua mente falar que você não consegue, né? Que você está cansado, né? Ou que foi muito duro o que aconteceu, e aí você vai olhar para dentro da sua cabeça internamente, seu urinu, e vai falar assim: peraí, a minha força, no caso, né? Minha força está em Xangô, então eu não desisto, eu não posso desistir, Axé. eu não Muito posso bom. voltar a aceitar a derrota. Certo. Então, você cultua o orixá. Então, o Ifá me ensinou a cultuar o orixá de verdade, né, Axé. mentalmente, Axé. né? Então, todo dia eu levanto, batalho e as coisas que eu faço é para melhorar tudo em volta, né, com a força do orixá e Axé. com a sabedoria e direcionamento de Orumilá, sempre. Axé. É muito lindo, né? Muito obrigado, Tua. Obrigado pela pergunta. Axé, obrigado. Então, Elizabeth diz, que orgulho do homem que você se tornou, Baba Rodrigo. Axé, Axé, axé. isso é muito importante. Muito bom. Boa noite, mãe Beth, sua bênção. Oxum nos abençoe sempre, ela diz. Elizabeth, muito boa sua pergunta. Ah, André Helena, para iniciar em Ifá, precisa ter sido iniciado no candomblé? Essa é uma pergunta. Babá, responde? Vamos lá. É, é uma pergunta que eu acho que muita gente também deve se fazer, né? Na realidade, não. Não depende da iniciação no candomblé para se iniciar em Ifá. Qualquer pessoa pode iniciar em Ifá, mesmo nunca tendo frequentado ou um terreiro de candomblé, ou um terreiro de umbanda, ou quimbanda, ou qualquer outra religião. Ifá, qualquer pessoa pode iniciar, né? Desde que ela queira, né? Porque ela vai estar acessando uma informação muito importante que é o Odu dela, né? E a conexão que ela vai fazer, né, com o Orumilá vai trazer muito equilíbrio até para ela aprender a cultuar o próprio orixá que ela foi iniciada. Axé. Axé. Espero ter respondido. Ah, respondeu com certeza. Bom, babá, chegamos ao término. Ok, Babá. Obrigado, né? Obrigado a todos. Obrigado por todo o carinho, né? Por tudo que tem feito. Eu sempre falo que foi Xangô que colocou o Senhor na minha vida Axé. e é ele que pediu. Eu respondendo aqui, né? Na verdade, foi Xangô que disse que eu tinha que iniciar e foi Xangô que disse com quem eu teria que iniciar. Então, olha só a importância do orixá na vida da É, pessoa, né? sim. Então, que Xangô dê saúde, Axé. mais sabedoria, né, felicidade, isso é muito importante, e que possamos trilhar esse caminho da espiritualidade por muitos anos e ver muitas pessoas bem, no caminho bom, né, para elas também poderem dizer, né, falar assim, olha, foi tal pessoa que eu encontrei na minha vida, que me ajudou, que me mostrou, que me trouxe luz, que me trouxe sabedoria, né? Hoje eu consigo ter uma família, eu consigo ser feliz, consigo ser realizado, né? Então,
eu só tenho a agradecer em nome de Xangô, em nome da minha família, pelo carinho que você também tem com a minha família, com Axé. todos, Muito. né? Até meu sobrinho neto, Teu né? sobrinho neto. Já passou por essa água, Já. né? Então é muito grandioso, né? É muito. De poder ver isso. Como isso reúne a família, Sim. né? Que são as pessoas importantes que estão com a gente no dia a Isso. dia, né? É, Então, exato. Ifá também trouxe isso, a religião trouxe isso, e isso é muito importante para mim. Muito. Então, uma cantiga para Xangô, vamos? Vamos? Xangô, ade, olomo, ioió. Xangô, Xangô, ade, ade, olomo, olomo, ioió. ioió. Agandiropoco, poteteuau. Xangô, ade, olomo, ioió. Xangô, ade, olomo, ioió. Xangô, ade, olomo, ioió. Agandiropoco, poteteuau. Xangô, ade, olomo, ioió. Axé, ô. Axé, babacá, Muito obrigado. Muito obrigado por esse bate-papo, por essa conversa agradável, pela sua sabedoria, pela transmissão do seu conhecimento, né? E ficamos muito felizes. Que todos sejam abençoados. Axé. Axé, axé, axé a todos. Uma boa noite. E em breve, né? Quem sabe a gente Outro. faz outro. Axé, ô. Até mais, babá. Obrigado. Obrigado. Um tchau ali para todos ali, ó. Eu vou dar tchau pra esse aqui hoje, porque... Hoje aqui. É Ah, aqui? eu dei um tchau a você, eu vou trocar com o senhor daqui também. Foi? Axé.